Em uma live emocionada realizada nesta quarta-feira, 30, a pastora e cantora gospel Elisângela Terra veio a público esclarecer os rumores sobre seu casamento com o cantor e pastor Felipe Lino. Ao contrário do que havia sido anunciado nas redes sociais, a cerimônia não foi oficializada e, segundo a própria pastora, o processo foi interrompido antes da assinatura da certidão de casamento. Esse casamento foi uma precipitação. Era um casamento que seria formalizado em 7 dias, mas ontem, para pegar a certidão e assinar, houve desistência. Eu não estou casada, afirmou. Segundo Elisângela, a decisão de tornar público o rompimento veio após intensa pressão emocional e espiritual. Quando Deus fala não faça, não faça. E eu ouvi isso de muitos profetas. Mesmo assim tentei. Mas hoje digo, essa bagunça acabou, disse. Durante a live, a pastora revelou ter vivido momentos de instabilidade, isolamento e desequilíbrio emocional ao longo do relacionamento. Eu estava morrendo. Desde que entrei nesse relacionamento, fui definhando emocionalmente. Voltei a tomar clonazepam, coisa que Deus já tinha me libertado, contou. Ela destacou que o relacionamento foi marcado por ausências e cobranças. Nos víamos uma vez por semana na quarta-feira, depois só na outra semana. E eu sou pastora, tenho responsabilidades. Não dava mais para continuar assim. Elisângela também rechaçou rumores de interesse financeiro. Para quem acha que estou atrás de casa ou dinheiro, quero dizer, Deus sempre cuidou de mim. Nunca me faltou nada. Nunca precisei me vender. Por isso, ao citar os motivos do rompimento, ela foi categórica. Eu tenho certeza que esse casamento não era de Deus. Foi tudo um livramento. Deus interveio. Não houve assinatura, não houve consumacão, não houve casamento. A live teve participação de amigos e líderes religiosos, como a pastora Monique, que confirmou que o processo do casamento foi arquivado por não haver assinaturas. Melhor ser interrompido agora do que viver um casamento sem paz. Foi livramento. Com milhares de seguidores nas redes sociais e um ministério consolidado, Elisângela reforçou seu compromisso com a obra de Deus e pediu orações. Continuo livre, solteira, mas acima de tudo, cuidada por Deus. Orem por mim. Estou em um processo de restauração. Eu preciso fazer esse pronunciamento. Não avisei que iria fazer, não falei nada comunicando que estaria fazendo esse pronunciamento, mas eu ia até botar um óculos escuro, mas é melhor ficar sem óculos e botar a cara. De tanto que eu já chorei nessa vida. Porém, eu quero primeiramente cumprimentar a todos os meus amigos, seguidores, irmãos, que respeitam e têm carinho pelo meu ministério, pela obra que Deus faz na minha vida. Fui criada dentro de um lar evangélico, muito respeitoso. Todo mundo conhece meu pai, todo mundo conhece minha mãe. Minha mãe hoje não está mais na terra. Jesus a levou para o céu, mas é uma família de um caráter cristão muito grande, muito forte, sem bagunça, sem dolo. Quem era para ser da parte errada, todo mundo sabia. Graças a Deus, Jesus entrou, libertou. E quem era a única filha cristã que cresceu ao lado dos meus pais, fui eu. Eu vim aqui dar uma satisfação para os irmãos sobre o culto de casamento de hoje. Esse culto de casamento não poderia acontecer. Eu cheguei agora de manhã do hospital, cheguei na madrugada, e eu vim com isso no meu coração, que eu precisava repartir isso com vocês. Esse culto de casamento não tinha como acontecer, porque esse casamento não aconteceu. Esse casamento foi uma precipitação. Foi, como é que se fala? Como é que eu posso explicar para os irmãos? Eu sou uma pessoa que todo mundo sabe que eu tive divórcio. Tenho trauma dessa palavra, divórcio. Mas conheci o amor, fui amada, sei o que é o amor.
Amém? Conheci o amor, fui amada. Eu fui casada há 18 anos com o pai dos meus filhos. 18 anos de casamento. Depois tive um outro casamento, não deu certo. Mas em nenhum dos meus casamentos eu saí a traidora, não. Por que a Demurf, ela nunca esvaziou, a Demurf nunca, o povo saiu de dentro da igreja, sempre permaneceram comigo, porque nos casamentos que eu tive, eu não fui a mulher, como algumas pessoas me chamam, mulher de casamentos. Eu tentei. Eu quis ter uma pessoa. E depois de quase 4 anos separada, eu encontrei essa pessoa. Embora eu saí aí com as pessoas especulando, porque a internet é terra de ninguém. Todo mundo fala o que quer, fala o que acha, aponta, acusa. Eu não vim agora chorar a boa samaritana. Não. Eu vim aqui falar para vocês que eu tentei. Mas eu tive um casamento de 18 anos que me deram filhos maravilhosos como Pedro Valdez Filho e Samuel Valdez. Fui casada com esse homem por nome de Valdez, 18 anos. Eu pensava que dentro da rispidez, dentro de algumas partes de, como é que eu posso dizer, porque uma vez, meu primeiro amor era um cristão. E meu primeiro amor, quando me apaixonei pela primeira vez, foi por um cristão. E esse cristão, ele era muito conhecido, muito famoso também na época. Eu não era famosa, não. Minha mãe era, eu não. Eu era uma adolescente que me encantei por um homem de terno, de gravata. E eu fui com tudo, entreguei, Gustavo, meu coração para esse homem. Quando mais na frente, a gente era um ciclo de amigos muito grande e os meninos começaram a se afastar dele. Não estou falando da agora, estou falando disso na minha adolescência. Quando nós íamos perguntar para os meninos por quê que não estava mais falando com essa pessoa, eles não queriam tocar no assunto, porque era uma coisa muito particular, que hoje é uma coisa muito comum no meio de nós. Mas naquela época era uma coisa muito, muito, muito particular. E com o tempo eu vim a saber que esse homem que fazia cair fogo do céu, esse homem que tinha um mover de milagres, prodígios muito grande, esse homem, naquela época, ele vivia a prática do homossexualismo. E ali eu abri a minha boca para dizer assim: nunca mais eu namoro com um crente. Eu passava os ternos do meu pai. Deus me livre de me casar com um homem de terno e de gravata. E foi aonde o diabo, no mundo espiritual, pegou essas minhas palavras, levou com força. E eu nunca me relacionei com um homem de igreja. Todos os meus namoros eram com meninos do mundo. Para casar com o pai dos meus filhos, eu saí da igreja, porque naquela época não podia um cristão casar com um não cristão. Eu saí da igreja e fui me casar com o pai dos meus filhos. Vivi tempos difíceis, sim, mas eu tenho certeza que fui amada. Um amor do jeito dele, mas fui amada. Me separei, tive um outro relacionamento que também era uma pessoa que não era firme, mas que também era uma pessoa que não era muito firme, mas que também me tratava quando bem. Eu não tenho o que falar também dele, não.
Mas o que eu quero dizer, os meus relacionamentos não acabaram por minha causa com prostituição ou a minha causa de adultério. Não. Eu fui traída. E nas traições, depois de muitas traições, eu decidi não permanecer. Segui agora, estava bem, 3 anos de separada, não me envolvendo com ninguém, quando apareceu esse novo relacionamento. E com esse novo relacionamento, eu já não tinha estabilidade. Eu já não tinha estabilidade, melhor dizer, né? Eu já não tinha estabilidade nesse casamento, nesse relacionamento. Porém, porque quem nos via dentro de fotos, internet, nos julgava o casal perfeito, o casal maravilhoso. O que realmente, juntos no momento, o que acontecia uma vez na semana, era o dia de quarta-feira, quando vinha na igreja, e depois da quarta-feira eu não via mais, só na outra quarta-feira. E um dia isso foi me cansando, e chegamos a vias de fato de tantas cobranças, porque eu sou pastora de igreja. A nossa igreja tem escola bíblica dominical. A nossa igreja tem um culto, na época era culto à noite. A nossa igreja tem um culto de consagração que leva um dia inteiro. Então, dentro desse processo todo, como é que eu posso te dizer? Eu aprendi que quem ama não mede distância. Quem ama quer estar perto, quem ama quer estar junto, quem ama quer estar sempre ao lado, concorda? E nessas idas e vindas, cobranças, por eu ser pastora, a pessoa também ser pastor, eu acreditava que esse afastamento, não podem falar o que quiser, eu não vou tirar comentários, digam o que quiser, eu estou aqui, quem vem para cá bota a cara para ouvir o que quer e o que não quer, entendeu? Então, eu vim dentro de uma situação que quando a pessoa me procurou agora, me procurou diretamente para um casamento. Esse casamento é um casamento que é feito dentro de 10 dias, de 7 dias. De 7 dias o casamento ficava pronto. Foi aonde se anunciou que já estávamos casados. Mas ontem, para poder pegar a tal certidão, para dar a assinatura final e provar o casamento, houve desistência. Desistência por quê? Deixa eu falar para os irmãos. Eu mais uma vez fiz vestido de noiva, não é noiva, um vestido branco para entrar na igreja. Eu mais uma vez, as irmãs se doaram comprando bolo, fazendo alguma coisa. Não pode passar em branco. E tudo que eu queria, a pessoa nunca queria nada. E a última vez que essa pessoa me levou esse final de semana para conhecer a casa, né? A casa que ganhou. E eu não sei o que houve, mas eu comecei a ouvir umas conversas como que eu não ia ter pessoas comigo. Tipo, não sei. Eu sou uma pessoa muito aberta, minhas ovelhas convivem comigo 24 horas. Para quem não sabe, já morei em apartamentos, condomínios de luxo, como já morei ali na Cidade Jardim, já morei no Pontal Oceânico, já morei em casas muito boas, mas de repente a minha vida deu uma caída muito grande. Quem vê as postagens de Pastora Elisângela, vídeos de Pastora Elisângela, me julga estar nadando no dinheiro. Eu não nado em dinheiro, entenda isso. Eu sou uma contratada pela Celebrae. O dinheiro maior é do patrão. Eu recebo uma porcentagem, mas que graças a Deus é abençoada. Nunca me faltou nada. Sou cercada de pessoas que vivem comigo dia e noite. Então, o culto estava anunciado para hoje. Ia ser na quinta. Da quinta vem para a quarta. E da quarta se cancela. Eu aprendi que
Eu aprendi que casamento é concordância, são os dois. E eu sempre vejo, em muitas situações, o homem ceder para agradar a mulher. Concorda? Só que eu sou pastora de um ministério sério, que vem desde a época dos meus pais. E quando eu comecei a ouvir algumas coisas, quando eu vim embora, vim para minha casa, nunca morei com o pastor Felipe Lino, tá, irmãos? Nunca morei. Se eu disser para os irmãos que já moramos juntos, nunca morei com ele. Sempre morei, quem frequenta aqui a igreja, o meu ministério, os irmãos que estão aqui podem responder por isso, porque eu moro dentro da igreja. Tinha passeios, tinha viagens. Não vou falar para os irmãos que em algumas situações, até se tentar alguma coisa, não vou negar para os irmãos. Eu vim para cá para poder esclarecer. Comecei o meu relacionamento debaixo de muita perturbação. E desde que eu iniciei esse relacionamento, eu fui morrendo. E ontem, quando eu ia assinar, eu cheguei a ir para assinar. E parecia que algo me prendia, anteontem. E ele sempre com uma coisa com outra. E via de fatos. Não estamos casados. Aquele anúncio feito de casamento foi uma precipitação. Era papéis correndo, como dentro de 7 dias ficaria pronto. Então ele já se sentiu no direito, todo mundo se sentiu no direito de anunciar como casados. Casamos. Sim, porque só ia pegar a certidão e assinar com 7 dias. Então realmente estava tudo caminhando para estar casados. O que eu quero dizer para vocês? Não peite Deus. Não vá na contramão do que não é de Deus. Sim. Não vá na contramão do que é de Deus. Se Deus falou para você que não é tempo, não queira criar um tempo para fazer tempo de Deus, que nunca você vai fazer o tempo de Deus ser o teu tempo. E toda vez que tinha alguma coisa e outra, eu ouvia assim, mas a mulher de casamentos aqui é você. Você tem que ser a madura. Eu aprendi que maturidade, caráter, eu tenho um filho de 14 anos, todo mundo conhece, Samuel Terra. Maturidade não é idade. O Samuel Terra tem 14 anos. E o Samuel tem uma cabeça, tem um pensamento de homens que muitos homens de 30, 40 não têm. Eu nunca me pronunciei para falar nada. Passei muitas coisas que nunca me pronunciei para falar nada. Ouvi muitas indiretas. Ouvi muitas piadas. Porque quem me conhece sabe que eu não sou disso. Eu não sou uma pessoa de ficar postando a minha vida. Eu não sou uma pessoa de ficar jogando aos ares piada para ninguém. Não. Eu sou uma pessoa super na minha. Quem me conhece sabe, se tiver amigos aí que possam falar, em nome de Jesus, que queira se manifestar, pode se manifestar em minha defesa. Nunca lutei, nunca fui gananciosa por fama, nunca fui gananciosa por dinheiro. Meu pai é funcionário público federal. Como pobres, nós sempre tivemos de tudo. E agora, até como uma pessoa interesseira, porque ganhou uma casa, aí eu tô de olho na casa, eu tô de interesse na casa, longe de mim. Para quem não sabe, eu nunca me apaixonei, nunca olhei para um homem de dentro da igreja.
por traumas. Porque eu aprendi uma coisa: na frente do dom vem o caráter. Na frente dos dons vem o caráter. E desde que eu me envolvi nesse relacionamento, eu estava vivendo já atitudes que estavam me dando sinais muito fortes de que mais na frente eu iria chorar lágrimas de sangue. Eu ia chorar lágrimas de sangue. Eu não sou rica, mas também não sou uma miserável, porque eu tenho Deus que cuida de mim. Tenho amigos, tenho amigas, eu acho que é a maior riqueza do mundo. Tenho uma família, tenho irmãos maravilhosos que estão desesperados. E aí, resumindo, na hora de pegar a certidão, não se concretizou. Eu não estou casada. Não vai ter anulação, não. Não houve casamento. E eu vim aqui falar em nome do Senhor Jesus. Em nome do Senhor Jesus. Quem está falando aqui é a pastora Elisângela Terra. Tá? E eu vim dizer em nome do Senhor Jesus, essa bagunça acabou. Esta bagunça acabou. Uma vez não, desde que saiu a primeira foto no Fuxico, a minha vida virou um inferno, porque eu sou nascida e criada na Chatuba de Mesquita. Da Chatuba de Mesquita, Deus me trouxe para Madureira. E aqui em Madureira tá indo mais ou menos para uns 15 anos que eu estou aqui em Madureira. E, Cris, aqui eu não conheço ninguém. Eu fico trancada dentro da igreja de noite, agora que eu tenho 3 vizinhos. Só que a minha vida é uma carta aberta, todo mundo lê, todo mundo vê. Sou muito respeitada no meu bairro. E dentro dessa situação de um suposto casamento, que foi tudo pago mais caro para ter que sair com rapidez, eu comecei, né, quando ele disse, ele veio com umas conversas que não bate, tem coisa que não bate. Gente, quem conhece, quem sabe o que é o amor, quem já viveu o amor, conhece o amor, sabe o que é ser amada. E eu tinha certa impressão de que esse amor nunca existiu para mim. Mas eu estava sendo usada como, não sei, um troféu, não sei muito. É o que as pessoas falam. Eu não sei. Mas coloque-se no meu lugar. Aqui hoje é ter um culto e ações de graça, um culto por um casamento que não houve. Um culto de um casamento que não houve, porque não teve assinatura do noivo. Eu entendo que quando Deus fala, pare. Quando Deus fala, não faça. Quando Deus fala, não entra. Se eu disser para os irmãos que eu não ouvi isso de muitos profetas, eu tive 400 profetas que me disseram, Deus é nesse negócio. Eu tive 10 profetas que disseram, Deus não está neste negócio. E a gente às vezes, não sei, quando eu digo para as irmãs aqui que Andréia,
minha amiga Cristiane, tá aqui, tá aqui, Gabriel Bastos. Todo mundo sabe, pra mim isso aqui é muito difícil fazer, não tô fingindo lágrimas. Mas é muito difícil pra mim fazer isso aqui. E eu acho que eu não errei. Eu acho que eu não errei, eu só tentei. No erro, mas tentei. E a minha visão para esse lado aí, hoje, ela ficou pior. Pior. Porque passar coisas na mão de uma pessoa que não teme a Deus, que não conhece a Deus, é uma coisa. Passar na mão de pessoas que conhecem Deus é mais doloroso. E quando Deus, se Deus, que eu acho que não, mas se Deus tiver alguém para trazer na minha vida, Ele vai trazer alguém para agregar ao meu ministério, para me ajudar e não para me tirar. Vai trazer alguém para ser amigo dos meus amigos e não para me tirar dos meus amigos. Embora eu entendo que casamento é casamento, eu entendo que tem o tempo marido, tem o tempo festa, tem o tempo amigos. E tem o tempo que você tem que dar para Deus, o tempo que você dá para a família, o tempo que você dá para os amigos. E eu acho que uma coisa não atropela a outra. Mas eu preciso entrar aqui para dizer: a certidão viria hoje, mas nós não fomos assinar. Viu, Thales? Então, não tem divórcio. Quem entender ou entende de busca de casamento, pode ir lá que vai ver que não tem casamento. Não tem. Fiquem à vontade para acessar, para procurar. Não tem. Não tem. Continuo livre, solteira. Isso aqui não é um convite a querer dizer que quero alguém, não. Eu estou dando meu estado civil. Solteira. Não sou casada. Amém? Não me casei com ninguém. Estou livre. Livre. E eu precisava, com respeito a Deus, a vocês e a todos os meus amigos, seguidores, eu passei um processo muito difícil na minha vida de relacionamento abusivo, aonde eu conheci o remédio por nome Rivotril. Eu estava liberta desse remédio. Liberta de verdade. Deus usou uma pessoa que entrou em oração comigo, me ajudou, e Deus me tirou do Rivotril. Hoje, eu voltei com tanta situação que eu passei, que eu enfrentei. Hoje eu tive até que voltar a tomar, me tornar uma dependente de clonazepam. Porque tem coisas que é melhor não pensar. Eu digo para os irmãos que
ouvir as coisas, saber de coisas, passar por coisas, administrar coisas, quando na verdade tem coisas que você vê, ouve, sabe, e você não pode compartilhar, não pode falar para ninguém. Eu estava já entrando em crise. Que crise era essa? Uma crise emocional, aonde sim, falou tudo, meu amigo, que vem de Deus traz paz. E o que eu recebi, o que estava do meu lado, que eu pensei que seria, não era. Imagina você um furacão, imagina você um vendaval, e em todo lugar que você chega tem alguém que te puxa e fala alguma coisa. E não é qualquer coisa, é coisa que você tem que ter um psicológico muito forte para você suportar, para você ouvir. Sim, Gilmara, sim. Hoje eu entendo tudo isso. Então, se Deus, ao chegar até a mim, chegou-se com um casamento, falei, ó, então, mas na hora de pegar a certidão, não teve assinatura. Então, anulou-se o processo. Sabe quantas vezes isso? A segunda vez. Eu sou mulher. Tenho minhas vaidades de mulher. Uso meu cabelo. Uso meus cílios. Uns gostam, outros não gostam. Tenho minhas unhas muito bem feitas. Tudo isso aqui sem precisar pedir ninguém. Deus sempre me supriu em tudo. Entende? Então, agora, alguém dizer que eu cheguei porque eu queria, não sei nem explicar que loucura é essa. Não preciso. Lá em Mesquita nós temos igreja e temos casas. Satanás tem sede na sua vida. Ele sabe que você, sim, amiga, é desse jeito. Mas resumindo, eu estou aqui, não vou me esconder, porque se não aconteceu porque não foi de Deus, eu não tenho que ter vergonha do que não é de Deus, mas eu vim acabar com essa farsa de casamento que nunca houve. Deu-se entrada para sair em 7 dias. Mas a covardia, o medo de alguém. Sou mulher pra caramba, meu irmão. Tá maluco? Sou mulher pra caramba. Eu sou mãe e pai. Sou mãe e pai, pastora de igreja. Verdade. Cantora, faz itinerância também. Até nisso, às vezes eu era enquadrada como se a itinerância, como eu ouvia, é podre. Eu digo, a minha nunca foi. E eu sei que tem muita gente que apronta, mas tem muita gente que faz as coisas de Deus com seriedade e com verdade. Eu quero agradecer a primeira pessoa que, quando viu a minha foto no fuxico, me ligou para ter que abrir um leque. Quero agradecer a cada mensagem, a cada vídeo, a cada áudio, a cada palavra
que chegou para mim. E a gente pega tudo como um grande aprendizado. Amém? Quando quem vem aqui em Oswaldo Cruz, pode vir aqui, tanto na vizinhança como na igreja, que eles vão dizer para vocês todos os meus passos, aonde eu vivo. Toda vez que eu viajo para fazer a obra fora, pode perguntar aos pastores das igrejas. Nunca cheguei só. Nunca cheguei só. Sempre com a pastora Monique, com a pastora Denise, com a Bárbara, com a minha equipe Carruagem de Fogo, até com o Juan, eu já viajei. Juan, as pessoas sabem que é como um filho para mim. Juan, o Gessé, é como filhos para mim. E até pessoas que me receberam fora do Rio podem dizer, se algum dia a minha vida teve, nessas itinerâncias da vida, houve algum tipo de... Alguém pode dizer alguma coisa com o meu nome aí fora? De modo nenhum, tá? Então, eu precisava passar isso para vocês. Casamento se desfaz até na porta da igreja, dizia minha saudosa mãe, que hoje dorme no Senhor. Casamento se desfaz até na porta da igreja. Deixa eu falar para os irmãos, fiquei doente. Eu estou recém-operada. Eu não sei se os irmãos me conhecem, nem todos que estão aqui me conhecem a fundo. Nem todo mundo aqui me conhece a fundo. Mas todo mundo sabe que eu tenho um coração bom. As pessoas sabem que eu tenho... Como é que se diz? Eu sou um pouco boba. Não parece não, né? Eu sou um pouco bobinha. Mas... esse casamento foi desfeito. Ele estava acontecendo. Chegou a acontecer, andando com os documentos para 7 dias, mas não aconteceu. Se não aconteceu, porque não era de Deus. Paz para lá, paz para cá. Siga o lado de lá feliz com Jesus e eu seguirei o meu lado de cá muito feliz com Jesus. Eu não sei o que me espera daqui para frente, mas eu sei de uma coisa: a mão do Todo-Poderoso continuará a segurar minhas mãos, de modo que eu posso dizer que até aqui me ajudou o Senhor. Amém? Ai, meu Deus. Então, é isso. Foi por isso que o culto foi cancelado. O baque que eu sofri foi muito grande. E foi tudo revelado, sim, concordo, foi tudo revelado. Pastora Monique, vou te chamar aqui, tu entra aqui rapidinho, Pastora Monique. Eu estive na igreja da Pastora Monique e... Me chama aqui, Monique, me pede para entrar aqui. Eu estive na igreja da Pastora Monique e Deus trouxe um profeta até mim. E esse profeta, ele delineou tudo. Foi 2. E ele falou para mim, não faça. Eu lembro da pregação que foi feita aqui na vigília. Eu lembro da mensagem que Deus usou o profeta para mim aqui na vigília. Eu lembro dos recados que eu recebia por WhatsApp, que não eram de pessoas estranhas, eram de pessoas que eu respeito muito, como homens e mulheres de Deus. Eu lembro de tudo. Lembro de ver ovelhas minhas chorarem. Lembro da minha família. Tem almoço. Os cultos de quarta-feira sempre tem almoço, é uma benção. Eu lembro de tudo. Então,
Isso, ora por mim. Eu preciso de oração. Eu preciso. Estou entrando aqui sem filtro, sem maquiagem, sem cera. Só para esclarecer. Não estou casada. Não estou casada. Quem tiver acesso a mexer lá nos negociados vai ver que não tem casamento, porque o que tinha que ter sido assinado ontem não foi. Amém? E ali a gente entende que Deus entrou para dar o basta. Eu nunca entrei aqui para me justificar sobre o fuxico gospel, nunca entrei aqui para me justificar sobre as piadas que faziam comigo, as indiretas que faziam comigo. Nunca entrei aqui para nada disso, porque eu sou uma mulher de 40 anos, né, irmãos? Eu tô com meus 46 anos, não tô mais para esse tipo de coisinha de rebate daqui, rebate dali. Não tenho mais tempo também para esse tipo de coisa. E nem psicológico para esses tipos de coisa. Eu sempre entrei aqui para orar por você. Sempre entrei aqui para trazer uma palavra de paz e de esperança para o seu coração. Agora, eu confesso a você que eu, a pastora Elisângela, no momento, preciso das suas orações. Orem por mim, tá bom? Se você achar que eu teve uma pessoa que postou um negócio aí que eu concordo. Vou te chamar aqui, pastora Monique, para você vir comigo, tá? Vou te chamar. Ai, meu Deus, como é que eu faço? Te convidei. E então,